assento e orar ao Senhor, para assim darmos início ao nosso culto que rendemos ao Senhor Deus na noite deste dia. Curve sua fronte, feche seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Vamos nos assentar, por favor? Eleve o seu pensamento ao Senhor e juntos vamos orar a Deus, acompanhando nosso irmão Rony, esta primeira oração de dedicação deste culto ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado e santo é o seu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter transformado o nosso coração, meu Deus, e por nos reunir aqui como igreja, meu Deus, esse privilégio maravilhoso que nós temos, através do sangue de Jesus, Senhor, que foi derramado na cruz. Obrigado, Senhor, por tudo que tem sido feito nessa igreja. Meu Deus, que o Senhor venha a aceitar a nossa adoração e o nosso louvor. Meu Pai, que o Senhor possa estar, meu Deus, falando ao nosso coração hoje, dos visitantes, e que cada vez mais possam vir mais pessoas aqui nessa casa de oração, Senhor. Meu Deus, usa o teu servo hoje e usa-nos, Senhor, conforme a sua vontade, Pai. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, versos 3, 4, 5, 6 e 7. Tito 3, de 3 a 7. Queira ler comigo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E dizemos amém e amém. Pode se assentar e juntos vamos orar a Deus. Esta palavra que lemos nos descreve com palavras muito reveladoras: insensatez, desobediência, extravio, serviço, concupiscências e deleites, vida em malícia e inveja, ódio mútuo, à parte da benignidade do verdadeiro amor de Deus. Mas o texto diz: mas apareceu a benignidade de Deus para com os homens, não pelas obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Oremos a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos e dê graças a Deus por ser um salvo. Mas confesse também as suas imperfeições e pecados. Rogue a Deus, que tem sido misericordioso, para que renove sobre nós a sua misericórdia. Rogue, suplique pela salvação de outros que ainda não conhecem a Deus. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, nós novamente, Senhor Deus, nos inclinamos na Tua presença e Te adoramos em nome de Jesus, porque és um Deus misericordioso e bendito. Estivemos aqui neste lugar, Deus, na manhã deste dia, recebendo a Tua palavra, orando, Senhor Deus, mas nos dás duplo privilégio, porque novamente neste lugar nos reunimos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. Esta é uma casa de oração e Tu és o Deus que ouves e que respondes à oração do Teu povo. Por isso, Senhor, novamente nos achegamos a Ti, nos achegamos ao trono da graça em nome de Jesus, com reconhecimento sincero, verdadeiro, Deus, de que somos criaturas falhas, e que apesar de termos constantemente recebido tanto do Senhor, nós ainda não somos aqueles que deveríamos ser. Não compreendemos, ó Deus, porque agimos como agimos, senão a verdade da Tua palavra, de que somos pecadores. Ainda salvos, Deus, militamos na carne e pedimos graça do Senhor. Nos alegramos na Tua fidelidade, na Tua benignidade, porque o Senhor promete perdoar a todos que confessarem os seus pecados, porque és Deus fiel e justo, que salvas até por meio de um olhar, como cantávamos, Deus. Mas, Senhor, queremos Te honrar em nossa vida. Queremos andar dignamente para com o nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que por nós morreu e ressuscitou. E humildemente pedimos a Deus que a graça do Senhor seja conosco, nos transformando, renovando o nosso entendimento, mudando, Deus, o nosso coração,
para nos dispor ao amor, ao sacrifício pessoal, ao serviço, à obediência, à consagração, à dependência do Senhor, a honrar a Ti, Senhor Deus, todos os dias e em tudo aquilo que fazemos, querer glorificar Teu nome, porque Tu és digno, ó Senhor Deus, de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Queiras, ó Deus querido, em nome de Jesus, ser com a família da nossa querida irmã Inês, que perdeu seu esposo, que a graça do Senhor seja com ela, com seus filhos, dando-lhes conforto em nome de Jesus. Seja, ó Deus, com aquele bebê Enzo, com seus pais, numa luta tão grande que estão atravessando, que eles tenham, Senhor Deus, o conforto que vem do Consolador. Seja, Senhor Deus, com o Senhor Eli, minha tia, e obrigado, Senhor, porque o Senhor poupou a sua vida, mas poupa também a sua alma, Deus, e que o Evangelho possa chegar ao seu coração. Seja, Senhor querido, com Márcio Ribeiro, lá em Diamantina, com Márcio Iluminado, ambos enfermos, Deus, e pedimos não só pela sua cura e pelo seu conforto e bem-estar, mas sobretudo pela sua salvação, pelo poder transformador do Evangelho. Pedimos, Senhor Deus, por Átila, lá em Goiânia. Pedimos pelo pastor Elias Correia, lá no Rio de Janeiro. Pedimos a Deus pelo irmão Arnalberto, que está em missão do Exército. Pedimos pela Débora, que está nos Estados Unidos, junto com seu esposo. Abençoa, Senhor Deus, os nossos enfermos. Abençoa os nossos irmãos, de cuja companhia estamos privados nesta hora, mas seguros, ó Deus, que a bênção do Senhor os acompanhará onde estiverem. Queira, Senhor Deus, ser como esta igreja que pertence ao Senhor. A nossa igreja, Deus, que dedica ao Senhor não somente este culto, mas toda a sua vida e todos os seus trabalhos. Sabemos, ó Deus, que somos imperfeitos e que não fazemos aquilo que o Senhor merece, não perfeitamente, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite a nossa sinceridade e multiplique o efeito dos nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ganhar ainda outras pessoas para Cristo. Ajuda, Senhor Deus, que nossa evangelização seja acompanhada do trabalho do Espírito Santo, quebrantando, tocando, Senhor Deus, e movendo o coração do povo, para que uma diferença comece a acontecer, Senhor. Porque nós vivemos um tempo tão mau, Deus, tão incrédulo, tão imoral, tão perverso, em que as pessoas chamam o mal de bem, chamam o bem de mal e desprezam a Ti. Ó Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia e pelo agir do Espírito Santo, pela pregação da palavra, desperta as Tuas igrejas, desperta a nós, Pai Santo, para que haja alguma diferença, Senhor Deus, para a glória do Teu nome e pela influência santa do Evangelho. Abençoa o nosso trabalho, Senhor, em todas as frentes, mas principalmente, Senhor, a evangelização de crianças. Ajuda-nos, Deus, a sermos conselheiros de adolescentes e de jovens nas escolhas determinantes que estão fazendo. E a qualquer pessoa de qualquer idade, dá-nos unção para falar de Jesus, Deus, e aquilo que Ele fez por nós em nosso lugar na cruz do Calvário, quando por nós agonizou e morreu. Livra a nossa igreja, Deus, de divisões, de heresias, de modernismos malsãos e contrários à Tua palavra. Livra a nossa igreja, Senhor Deus, de pessoas dominadoras, para que o único a regê-la seja Jesus Cristo. Livra a nossa igreja de intrigas entre as pessoas. Livra a nossa igreja, Senhor Deus, de distrações, de mundanismos, que diminuam a nossa eficácia na obra do Senhor. Não, Senhor Deus, multiplica o amor da nossa igreja pelo Senhor. Multiplica em cada coração, Deus. Aqueles, Senhor Deus, que não estão caminhando conosco porque o seu coração esfriou, traze-os de volta em nome de Jesus. Aqueles que caíram em pecado, Senhor, que o seu arrependimento seja tão público quanto o seu pecado. E acrescenta outras vidas à nossa igreja, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a cada dia pessoas a quem falar de Jesus. Atrai-as a este lugar, Senhor Deus,
para que ouçam a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Obrigado pelo teu perdão, Deus. Te louvamos, porque o Senhor ainda salva pecadores. Te louvamos porque o Senhor ainda transforma vidas. Te adoramos, ó Deus, porque a tua ira justíssima dura somente 1 minuto, mas a tua misericórdia dura a vida toda. E fazemos agora a nossa voz ouvida no céu, em nome de Jesus. E te louvamos, Senhor, não só pelo que tens feito por nós, mas pelo que farás. Não só pelo que tens dado, mas pelo que darás. Não só, Deus, pelas respostas que temos obtido, mas por aquelas que obteremos ainda, pelas quais já somos gratos e confessamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Deus grande e glorioso, santo e maravilhoso, a quem bendizemos porque é o nosso Deus e nós somos o Teu povo, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque-se em pé e vamos cantar o louvor do Senhor nosso Deus. Grande Ele é, glorioso Ele é. Em pé, coloque-se e vamos louvá-lo em nome de Jesus. Louvamos
Deus, quantas bênçãos o Senhor já nos derramou, já nos deu desde manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e permitido, Deus, estarmos na tua casa nesta noite novamente, Deus. Obrigada, Pai, porque nós podemos te louvar e te exaltar através das nossas vozes, ó Deus, dos instrumentos, e podemos, ó Deus, livremente reunirmos, ó Deus, nesta casa de oração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aceite-se. Conjunto feminino. Bem, muito obrigado. Desenvolvido como uma prova talentosa, além de tocar, Pepas ela toca costas também.
Nós somos gratos a Deus por ter trazido você a nós, viu, Cláudio? Continua abençoado. Não é Pereira, leva um momento de oração com missões nacionais. Noite, igreja. Fico alegre e feliz de pertencer a essa igreja. Igreja missionária, igreja que se envolve com o Nordeste e que está sempre envolvida com as coisas de Deus. Sou grato aos irmãos pela contribuição. Sou grato aos irmãos pela contribuição de 1%. Os irmãos têm contribuído com missões nacionais, estaduais e mundiais. Que Deus continue abençoando cada um de nós, possamos continuar orando, contribuindo, ofertando, indo para o trabalho missionário. Eu não vou tomar muito tempo, não, porque eu não tenho uma palavra do nosso pregador hoje, vou deixar o tempo maior para ele, mas missões nacionais. É um projeto de Deus, é um coração de Deus. Deus nos chamou para que nós também façamos missões até os confins da terra. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja, pela minha vida, pela direção dessa igreja, pelo ministério dessa igreja, pela família pastoral, pela vida de cada um de nós. Quero colocar as nossas vidas a Deus, a dependência do Senhor. Que o Senhor sempre nos abençoe com saúde, com trabalho, nunca falte a nós. Para que possamos, ó Deus, também compartilhar o que o Senhor tem para nós, os missionários, as pessoas que estão trabalhando, ó Deus, estão na sua casa e fazendo a tua obra. Para os teus servos, a bênção e a proteção, guarda-nos em todos os seus caminhos, livrando de todo mal, de toda perseguição. Ó Deus, abençoe também as suas famílias, que ficou em casa, ali na sua terra, para que os missionários possam trabalhar tranquilo, sem preocupação, e que a bênção do Senhor esteja sempre, ó Deus, sobre os seus ombros, ó Deus, dando direcionamento, ó Deus, nos seus trabalhos, abençoa as suas frentes missionárias, os seus projetos, abençoa as pessoas pelas quais eles estão, se entregou a sua vida, Pai, por amor de Ti. Cuida do teu César, de onde quer que esteja, Deus, abençoe também, ó Deus, todo esse projeto que vem do Senhor e é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema. Minha razão de viver multiplicar o seu tema, Efésios 2:20. Amém. Uma carta antes, Gálatas. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Faça o seguinte. Fique em pé e cumprimente alguém perto de você. Temos o Abrão aí como uma visitante possível. Obrigado pela presença. Temos a família do pastor Silvio, que são membros da igreja do Paulo Preto. Bem-vindas conosco, irmãs. Deus nos abençoe. Temos os que estão acompanhando conosco pela internet. Que Deus nos abençoe também, de modo muito especial, em nome de Jesus. Pode se assentar. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla das suas vestes, como o vale de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu queria mencionar de novo o meu agradecimento, como falei de manhã, porque eu voltei de uns dias privados da companhia dos irmãos. Encontrei o gabinete pastoral tão cuidado, pintado. Os irmãos tiveram esse carinho conosco. O nosso muito obrigado à igreja. Queridos, como foi mencionado no nosso primeiro momento de oração, a irmã Maria Inês, sua esposa, faleceu na sexta-feira e ela foi ao sepultamento dele. A igreja vinha orando pelo Ordilino. Quinta-feira passada, junto com a irmã Gine, eu fui lá ao Felício Roxo
falei de Jesus para ele e temos desejado ter esperança de que ele tenha encontrado uma salvação em Cristo Jesus. Mas ore não somente pela Inês, ore principalmente pelos filhos e por toda a família nesse período de tristeza e de luto. Nós queremos, eu e minha família, agradecer aos irmãos que têm orado por nós. Minha tia continua internada no Loma, já saiu do CTI, foi para a enfermaria neurológica e tem demonstrado, irmãos, assim, sinais muito, muito positivos para nós. Conseguiu mexer as duas mãos, conseguiu mexer as duas pernas, mais a esquerda, é claro que a direita, mas dá grandes passos. E nós temos todo motivo de gratidão a Deus. Tem ficado acordado agora quase que o dia inteiro e acompanhamento da família 24 horas por dia, em turnos de 4 horas a gente tem revezado. Ore por nós e ore pela recuperação dela. Sem dúvida, amados, ela ter sobrevivido ao AVC foi um milagre de Deus. Muito, muito grande foi o que aconteceu. Mas agora temos confiado no Senhor e pedido força e paciência pelo próximo tempo de recuperação dela. Mas graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. O coral já está ensaiando as músicas para o Natal, então você que pode participar conosco dos ensaios domingo às 5 da tarde, por favor venha. E nós temos dito que esse ano será um Natal totalmente diferente daquilo que já fizemos nos anos anteriores. Vai ter um tal de burro e vaca, é isso aí? Vai ter um burro e uma vaca no presépio e eu não sei mais. Bem, já coloque e comece a orar sobre isso. Hoje, depois do culto, amados, vai ter do departamento infantil uma pizzaria deliciosa lá no salão social, fatias muito substanciosas, bem recheadas de pizza, a R$5 somente, com uma bebida refrescante. Então não vai embora com muita pressa, passe lá no salão social no fim do culto e lanche. Quantas fatias de pizza você consegue comer? 2? Shelby, melhor não falar. Já foi, meu filho? Já foi. Bem, fique para lanchar uma pizza aí depois do culto. Nós queríamos mencionar os irmãos. Em quarta-feira nós vamos nos reunir às 19h30 para a intercessão, para o estudo da Palavra de Deus. E também, amados, que domingo que vem, pela manhã, pela noite, vai pregar o pastor da igreja. À noite vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos ter um conjunto musical, instrumental, belíssimo, participando do nosso culto. Também mencionar aos irmãos, para seu conhecimento, que no domingo pela manhã o pastor continua as pregações nos Atos dos Apóstolos, começando o capítulo 9. O culto da manhã tem sido uma bênção, viu, amados? Lembre-se de estar presente. E à noite o pastor vai pregar em Isaías capítulo 6 sobre a santidade de Deus. A Ariadne quer dar uma palavra aos irmãos, por favor. Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, a gente já está se preparando para o Natal e vai ser muito legal esse ano. Um pedido, porque como nós já estamos preparando, nós já estamos pensando nos cenários também. Então, se os irmãos tiverem qualquer objeto rústico, seja jarros de barro, alguma coisa de madeira, tábuas, às vezes vocês construíram alguma coisa na casa, sobrou tábua de madeira, pode trazer para cá, cestos de palha, tudo que for rústico, que lembre uma fazenda para vocês olhem lá na casa de vocês, isso lembra uma fazenda, pode trazer. A gente já está aguardando, a gente vai guardar uma salinha fechada de etiquetar os objetos, vamos guardar no 3º andar, tá bom? E depois da nossa apresentação a gente vai retornar os objetos para os irmãos, ok? E lembrando, mais uma vez, igual o pastor falou, que nossos ensaios são às 5 horas, todo domingo, à tarde, ok? Aguardo vocês. Obrigado, Ariadne. O presente vai ser em tamanho real, queridos, mas nós não vamos dessa vez trazer vacas reais, nem burros reais, dessa vez. Quem sabe no ano que vem consegue me dobrar, esse ano não consegui. Queridos, apenas uma palavra sobre
a leitura do boletim, onde são publicadas diversas informações úteis na vida da igreja. Depois do culto, acesse o Facebook BBVBH, curta o vídeo do culto desta noite, compartilhe para que os seus contatos também possam ouvir a palavra que será pregada esta noite pelo pastor Silvio Lamego, da Junta de Missões Nacionais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, escreveu, queira ler comigo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém e amém. Vamos ouvir um interlúdio instrumental. Enquanto ouvimos, traga ao gasofilácio aquilo que separou para o Senhor, devolvendo o seu dízimo, trazendo as suas ofertas. Façam com oração, gratidão, com reconhecimento que tudo vem das mãos de Deus. Que já está subindo para o culto. Ana Amélia, você que vai levá-los hoje? Perdão, é a irmã que vai levar? Então nós vamos esperar um pouquinho. Me antecipei. Vamos orar a Deus, dedicar ao Senhor este dízimo de ofertas. Curve sua fronte, feche seus olhos. Pode orar para nós, querido? Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos. Por mais uma vez, Senhor, nos permitir. Estamos, ó Pai, reunidos em nome e nos permitir, Senhor Deus, que cantemos louvores a Ti. Amém. Podemos, Senhor Deus, cultuar o Teu santo nome neste local. Obrigado, Senhor Deus, por pessoas bênçãos, tão constantes em nossas vidas, e a maioria das vezes, Senhor Deus, nem sequer agradecemos, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E agradecemos, Senhor Deus, àqueles que puderam ofertar, Senhor Deus. Puderam, Senhor Deus, trazer os seus dízimos. E permita-nos, Senhor Deus, cada vez mais, sermos mais e mais fiéis a Ti. Amém. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão. Coloque-se em pé e queira abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Estamos sentindo esta noite, amados, falta do Vantuil, da Rena, da Hélida. A Hélida passou um pouco mal hoje de manhã, vomitou novamente,
enquanto eu, como alguns irmãos sabem, está praticamente recuperado já de uma pneumonia. Saímos do culto da manhã, fomos eu e Natan na casa deles, mas estava no hospital com a Ellen. Eu conversei com ele agora à tarde, disse que ela reagiu bem à medicação, mas continue orando, não pela recuperação do quanto eu, mas por toda aquela família que nós amamos muito, muito, muito no Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, ouça com reverência os versos de 1 a 14. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós dizemos amém e amém. Pode se sentar. Em preparação para a mensagem, nós ouviremos o conjunto feminino novamente.
12 anos, por favor, junto já a Edivane. Milena vai com você. É isso aí, Milena, soldado do quartel. Irmãos, daqui a alguns dias nós vamos dedicar ao Senhor um berçário novo, tão bonito está ficando, graças a Deus pelo trabalho dos irmãos de patrimônio, que se empenham muito em cuidar da casa do Senhor. Vamos orar e vamos pedir a Deus que fale a elas, que fale a nós também, na palavra que ouviremos da parte do pregador nesta noite. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos fazer novamente a nossa voz ouvida do céu. Irmão Ricardo vai nos levar em oração. Pastor Silvio, por favor, querido. O pastor Silvio é recém-chegado às Terras Mineiras. É pouquinho ainda. Então, se alguém quiser dar um queijo para ele, doce de leite, muito bem-vindo, ele disse, viu? Damos boas-vindas ao pastor Silvio, que vai falar para nós hoje da palavra do Senhor e que o Senhor dispõe do irmão. Obrigado. Pastor Mirandão, né? Eu não tanto. Irmãos, graça e paz. Muito bom poder estar aqui, primeira vez nessa igreja, e já conheci o pastor Hugo de outros momentos. Conheci o pastor Hugo, a primeira vez que vi foi, penso que foi em Guarapari. Você estava lá fazendo a tradução, a interpretação. Depois também vi outros multipliques lá pela Junta de Missões Nacionais, mas vindo a Minas, nós mudamos para aqui a partir do dia 1º de fevereiro, estamos nas Terras Mineiras, já rodamos muitos lugares. Hoje pela manhã, conversando com o pastor Alessio, ele disse: você já rodou Minas mais do que os mineiros, alguns, né? Eu disse: eu não sei quantos assim, mas eu já andei muito com Fernanda. Todas as regiões de Minas nós já percorremos, todas as. Quando eu falo regiões, eu me refiro às associações, né? Das 18 associações da Convenção Batista Mineira. Sou casado com Fernanda, ali fica de pé Fernanda, olha lá as meninas, Priscila, fica de pé Pio, Priscila tem 20 aninhos, Vitória, de pé, Vitória é a mais nova, tem 12. Essas são as 3 mulheres da minha vida. Podem sentar. Lá em casa eu reino absoluto. Alguém disse: elas dominam. Depende da ótica, né? Lá eu sou o rei. Elas me servem com alegria, fazem massagem, me paparicam, né? E gritam comigo quando eu preciso entrar no prumo. Eu e Fernanda, nós somos casados há 23 anos, pastor há 22 anos, cuidando de igreja, frente de igreja. E aí em 2017 o pastor Fernando Brandão nos convidou para assumir missões nacionais no estado do Sul, morando em Curitiba, mas cuidando dos outros, todos os 3 estados. Nós rejeitamos o convite porque a gente tem muita dificuldade com o frio. Nós somos baianos, apesar que Vitória nasceu no Rio e Bahia, acho que é tudo igual, calor, aquela coisa toda. Mas aí Deus de novo nos convidou no ano passado, pelo pastor Fernando, nós aceitamos o desafio. E ele disse: vocês vão para Minas é um lugar muito bom, tal. Bom, para quem não gosta de frio, nós moramos no Buritis, pastor, e sofremos bastante frio, e a gente resolveu mudar o Buritis. Agora o pessoal diz: agora que passou o frio, eu disse: eu estou caçando um lugar quente para eu ficar assim, porque meu habitat natural é no sol. E eu fico muito feliz quando eu vejo o sol.
e as meninas também. Então, Deus nos mandou para Minas e nós achamos que Minas, especialmente BH, é o equilíbrio, né? Não é nem quente e nem frio, pelo menos quando a gente está fora do Buriti, né? Os irmãos devem estar agoniados essa semana de voltar, semana passada, no calor, 33 graus, o pessoal reclamando que estava quente, e a gente lá em casa fez culto em ação de graças. Pastor, pode acreditar, nós fizemos uma festa, fizemos a festa da celebração. Deus, obrigado pelo calor. O tempo, o Senhor foi generoso conosco, todo mundo festejou lá em casa. Mas pastor, pouco tempo, voltou o frio. E eu disse, Deus, o Senhor está nos provando. Não, de repente, ontem, hoje, o dia começou a esquentar outra vez. Estamos felizes. Irmãos, a nossa função do Estado, ela é coordenar todo o trabalho de Junta de Missões Nacionais. Junta de Missões Nacionais é uma instituição dos batistas brasileiros, dos mineiros. Nós agradecemos, eu trago uma palavra em nome da Junta de gratidão a esta igreja, como tantas outras, mas esta igreja tem uma peculiaridade, que é a oferta, aquela oferta de 1% que vocês acham que é muito pouco. Vocês não têm ideia do quanto esse 1% chega na junta, e a junta faz muitas coisas. A nossa gratidão a Deus por cada batista brasileiro, mas especialmente, irmãos, pelas igrejas como essa, que são missionárias, que não apenas oram, mas contribuem para que isso seja possível de realizar em todos os lugares do Brasil. Nós temos um barco, um missionário no projeto na Amazônia. Nós atendemos 184 comunidades ribeirinhas, das 30 mil comunidades ribeirinhas. Nós estamos presentes em 134, pastor, em 134 comunidades. Nós temos uma igreja plantada por jovens, que nós chamamos de radicais missionários. Nós estamos com um projeto que já é um projeto que chamou a atenção de instituições norte-americanas, não só de cunho espiritual, evangélica, mas também entidades não governamentais que foram observar o trabalho do nosso projeto chamado Novo Sorriso do Amazonas. O Novo Sorriso é um projeto dos batistas, desse 1% que você dá. Isso é um mistério de Deus, irmãos. A obra de Deus não se faz com muitos, se faz com alguns que são comprometidos em realizar esta grande obra. E aí nós atendemos muitas crianças. Nós atendemos crianças de diversos casos de tratamento odontológico e diversos problemas, pastor. É um negócio extraordinário. Você olha para crianças que estavam com os dentes todos estragados, dentes permanentes, e elas foram restauradas com aquele sorriso e são tratadas. Isso tudo acontece gratuitamente lá. Nós sabemos que tem um custo, e quem banca esse custo de fato são as igrejas batistas brasileiras. Nossa gratidão em nome da Junta. Especialmente nós temos em Minas Gerais 18 plantações de igreja, 18 projetos que nós chamamos PPIs, espalhados no estado de Minas Gerais. Nós temos aqui a Casa Alma Livre, nós temos o projeto Cristolândia, que alcança 4 unidades em todo o estado. Nós temos uma unidade feminina, que é algo inusitado entre os estados, e Minas Gerais desfruta da Cristolândia, ali em Governador Valadares, Cristolândia feminina. Ademais, irmãos, nós temos investido diretamente em treinamento de líderes, de pastores, com um projeto de igreja multiplicadora, de treinamento diversos para os nossos líderes e pastores desse Brasil afora. A nossa gratidão é muito grande a todos os batistas brasileiros, hoje especialmente aos batistas mineiros da Igreja Batista Bela Vista. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Pastor Hugo, em 2012, 2013, a nossa família, a gente sempre faz culto doméstico e a gente sempre usa um livro para uma devocional, né? E alguns anos atrás a gente fez isso. Fernanda, muito curiosa, ela disse: você podia nos ensinar sobre as 7 igrejas da Ásia. E daí, pastor, foi muito difícil, porque mulheres são muito interrogativas, pergunta, não tem. Você explica, essas mulheres querem saber mais. Para provar a nossa paciência. E Deus me deu 3. Eu sou um homem muito paciente, irmão. Olha que cara de paciência. Mas aí Deus nos edificou muito em família, com estudo baseado nas 7 igrejas do Apocalipse. Não é aquele estudo chato, assim, que eu falo muito de minúcias, mas é um estudo mais devocional. E surgiu um livro
que nós carregamos nas nossas andanças por aí afora. O livro Correspondências da Ásia, a mensagem de Cristo para o avivamento. Um avivamento pessoal é um livro muito interessante. Eu creio que vocês serão muito edificados. Se vocês quiserem adquirir o livro, pode procurar a Fernanda e ela vai lhe informar como adquirir. Esse livro, nós estamos especialmente nesse mês de setembro, ele faz parte da nossa oferta, do nosso alvo pessoal de fé para missões nacionais. Quero ler com os irmãos, convidar você para abrir a Bíblia aí, em João capítulo 4, nós já fizemos a leitura desse texto tão precioso, mas eu quero meditar com os irmãos nessa hora sobre essas informações que o texto nos traz e Cristo encontrando a mulher samaritana com tanta precisão de detalhes. O texto diz que quando o Senhor deixou a região da Galileia e retirou-se da Judéia e foi para a região da Galileia, o texto diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E lá em Samaria ele encontra, capítulo 5, verso 5, ele encontra e ele chegou a uma cidade samaritana, cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó havia adquirido. E para dar a José aquela terra lá em Gênesis 33 e Josué no capítulo 24, 32, ele nos diz que Jacó compra uma terra e dá essa terra depois para José. O que nós entendemos geograficamente é que essa região é a região de Siquém, é a região que estava entre os dois montes mais famosos, eu diria, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, onde o Senhor diz a Moisés, em Deuteronômio 27, o Senhor diz a Moisés: olha, é preciso dizer aos filhos de Israel que quando eles atravessarem o Jordão, eles deverão fazer um altar de pedras toscas, não polidas, portanto, no Monte Ebal. A pergunta poderia ter sido clara para todos nós: mas por que Jesus, por que Deus, Moisés orienta o povo de Israel para fazer um altar no Monte Ebal, logo no monte que foi proferida as maldições, e não no Monte Gerizim? Os anos se passaram e parece que o povo samaritano, que aí é aquela raça miscigenada de judeus e outros povos, porque quando os assírios invadem, lá em 1 Reis capítulo 17, narra quando os assírios invadem a cidade de Samaria, de Judá, de Israel, cuja capital é Samaria, ele traz vários povos para morar ali e misturar com a descendência do povo de Deus. E aí cria-se essa descendência chamada então dos samaritanos. Os samaritanos tinham ódio, raiva do povo judeu, do judeu puro, e essa divisão ela se estende até os dias de hoje. No tempo de Jesus, agora Jesus atravessa, sai da região da Judéia e vai voltando para a Galileia. E o texto diz que era necessário, havia aqui, parece-me, que uma intenção de Cristo em passar por ali. A região de Siquém, a região de Samaria, e justamente nessa região o mestre pede para que aquela mulher lhe dê água. E nós sabemos o enredo, e a samaritana diz: como que você é judeu? Fala comigo. Nós somos inimigos, nós somos povos diferentes, nós não temos aliança. E aí, o que parece aos nossos olhos é que ela trava uma discussão com Cristo, e aí ela diz o seguinte: olha, verso 19, disse o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que és profeta. E aí ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Parece que ela aponta para o Monte Gerizim, o monte da bênção, e ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, Jesus, ela olha para Jesus: vós entretanto dizeis que é em Jerusalém
o lugar que deve adorar. Interessante que aqui está uma grande prova da verdade que Cristo quer estabelecer para aquela mulher e para nós hoje à noite. Ele poderia ter levado a discussão a nível de bairrismo, de divisão. Ele disse, olha, ele não respondeu para ela, escute aqui, minha filha, não é em Gerizim o lugar da bênção, não é, mas é em Jerusalém. Ele poderia trazer para ele, e talvez isso acirrasse mais ainda a discussão, aquela animosidade entre eles. No entanto, Jesus olha para ela e diz, eu preciso te dar uma informação nova, não é nesse monte, e também não é em Jerusalém o verdadeiro local da adoração. Vai chegar um dia, disse Jesus, e aí ele afirma, já chegou, é hoje, eu sou o local da adoração, eu sou o campo exclusivo de adoração. E ele diz, vós adorais o que não conheceis, no verso 22, nós adoramos o que conhecemos. E aí ele afirma aquilo que é, quando ele diz nós, ele afirma para aquilo que é do judeu, porque de lá vem a salvação. Ele fala da própria origem. Verso 23, ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E aí ele fala que Deus é espírito, ele entra naquela... Mas alguns detalhes são dignos de destaque. Primeiro, o verso de número 4 diz que Jesus achou necessário passar por ali. Quem estava na Judéia e ia para a Galileia tinha duas opções de caminho. Não exclusiva passagem pela Samaria. Aliás, nota do rodapé, número 1, passar por Samaria, indo a Galileia, embora a Galileia fosse um território judaico que pertencia à Judéia, mas havia muita mistura e os judeus mais ortodoxos não faziam muitos negócios por aquela região, e quando tinha algum que passava, eles evitavam passar por Samaria. Era um caminho difícil para um judeu. O texto diz que Jesus age com intenção, eu vou passar por Samaria. E os discípulos de Jesus se ausentaram daquele encontro um tempo, foram resolver algumas outras questões, e Jesus encontra com aquela mulher. E aí nós encontramos aqui, meus irmãos, o segundo destaque, a distância racial. Por que nós temos que falar? Por que nós temos que nos aproximar, se nós não somos povos que devia ter essa comunicação? Verso de número 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Que história é essa? Mas o Evangelho de Jesus, irmãos, ele vai além das distâncias raciais. O Evangelho de Cristo, ele rompe barreiras que nós colocamos, que nós criamos. O Evangelho de Jesus alcança lugares onde nós nunca imaginávamos que pudéssemos chegar. E esse é um destaque digno de atenção. Muitas vezes nós criamos barreiras, impedimentos em ir até alguém para compartilhar desse amor, dessa graça, porque julgamos, não vão nos ouvir, não vão prestar atenção. Quando eu era pastor em Aracaju, nós morávamos no 15º andar do prédio, e comumente nós descíamos no elevador, subíamos sergipano, bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite. Mas havia um senhor, e logo depois nós ficamos sabendo que ele era advogado. Então eu disse assim, esse homem olha para mim, me dá bom dia, me encara, se eu podia convidar esse homem para ir para a igreja. Eu não vou convidar um advogado não vai perder de igreja, pastor. Eu falei,
vai. Irmãos, eu me lembro que um dia descendo, eu e Fernanda, todos arrumadinhos, para gravata, para ir para a igreja, como um bom pastor batista, Bíblia do lado, Fernanda, muito bonita. E aí, 8º andar, ele entrou com as 2 filhinhas de bermuda e olhava para mim, bom dia, bom dia. Aí eu olhava para mim, olhava para ele, olhava, esse homem está me olhando demais. E o silêncio, 1º andar, térreo. O senhor que é o pastor aqui do prédio, né? Já foi até promovido, pastor do prédio. Ele disse, sou. Ele, o pessoal da portaria me fala muito bem do senhor. Eu vejo vocês passando aqui, subindo, descendo, indo e vindo. E dá uma vontade para a igreja com vocês. Eu não tinha onde me encolher, para me esconder. Ele disse, pois é, e assim, pois é, então. Quando você quiser ir, nós estamos lá. Qual é a igreja? Ele é a 2ª Igreja Batista. Ele disse da rua Duque de Caxias, bairro São José, perto do Hospital São Lucas. Ele sabia de tudo. Eu disse, sim. Conheço, passo lá, admiro aquela igreja, acho bonita, aconchegante. Meu Deus, eu não consegui nem dirigir. Fui tonto. Porque a gente cria uma série de estereótipos achando, não vai me ouvir, não vai dar certo. E é apenas nós abrirmos a boca e compartilhar daquilo que as pessoas querem, daquilo que elas mais têm, que é sede de ouvir o Evangelho de Jesus. A distância racial. Jesus quebra aquela barreira e diz a ela, filha, esquece esse negócio de discussão aí, vamos entrar em outras áreas da conversa? Vamos entrar? Muito bem. Então Jesus ministra algo no coração daquela mulher que lhe chama a atenção no verso 13. O texto diz, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo, o que você está fazendo não pode saciar a tua vida. O que você vive, o modus operandi como você vive, não pode mudar a tua vida. Mas eu te afirmo, eu tenho outra situação, eu tenho outra condição para você. Isso me parece ser uma palavra de poder que o Evangelho propõe, que o Evangelho exige que nós entreguemos às pessoas. Olha, o teu modus operandi pode mudar. Jesus pode mudar a sua história. E nós não temos que florear o Evangelho. Uma palavra do Evangelho pura é suficiente para salvar o mundo inteiro. Precisamos criar nenhum anexo ao Evangelho. Não, a gente vai por aqui fazer um negócio. O Evangelho por si só, ele é suficiente para promover transformação de vida. Jesus olha para aquela mulher e disse, você está cansada de beber essa água? Mas eu tenho uma água muito especial. Eu tenho um projeto de salvação para a sua vida. Os nossos vizinhos, eles têm sede de Deus. E a gente precisa quebrar essa barreira de algum modo, a barreira do distanciamento, o modo de chegar até eles. E a nossa vida, a nossa palavra pode mudar a vida de uma pessoa com apenas uma palavra. Deus pode mudar a vida de alguém. Outro destaque digno de nota, verso de número 15. E aí aquela mulher, ela está tão vazia, e isso é bem interessante, porque o primeiro contato com o Evangelho, as pessoas não compreendem com tanta clareza. Mas aí no verso 15 ela diz, olha, então me dê dessa água, porque eu não quero mais ter que vir aqui todos os dias buscar. Aqui está um destaque digno de observação. O entendimento errado das pessoas, da mulher em cima do Evangelho. Irmãos, isso está sendo uma peste nos nossos dias. E eu quero dizer com todas as letras, lamentavelmente, muitas de nossas igrejas, pastor, muitos dos nossos colegas têm sido precursores desse mal. As pessoas estão olhando para o Evangelho como algo que vai livrá-las do peso material.
Jesus mostra para ela: filha, você não entendeu nada que eu te falei. Ela, no verso 15, diz: eu quero essa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Ué, se ele diz que eu não vou ter mais sede, por que eu vou ter que vir aqui buscar água nesse cântaro? Essa agonia de carregar um pote d'água. Irmãos, e aqui eu falo de algo da Bahia. Eu não vim da Bahia de Salvador, da onde eu vim agora, da Bahia. É de um lugar chamado Jacobina, a terra do ouro, literalmente do ouro. Lá tem muita exploração de ouro. Lá tem uma empresa chamada Yamana Gold, que é a exploração de ouro, a mineradora. Meninas, os olhos dos canadenses. Paga muito bem, a igreja é abençoada por aquela indústria. Muitos irmãos trabalham lá, mas Jacobina talvez fosse a cidade da Bahia que mais importou mineiros de Minas Gerais, não mineiros apenas minérios, porque são pessoas que conhecem, que trabalharam já em outras mineradoras afins e foram trabalhar lá em Jacobina. Mas Jacobina tem uma coisa muito interessante, porque é uma cidade cercada de montanhas, mais de 100 mil habitantes, e ela tem uma vegetação muito curiosa. No inverno, na época de chuva, tudo fica verde. Basta acessarem as chuvas e o caos que vem de causticante aparece. Irmãos, é uma seca fora do comum. E ver as pessoas carregando lata d'água na cabeça, cântaro, é a coisa mais comum. Porque lá só chove, pastor, novembro e dezembro. E aí a turma cava as represas e deixa a chuva cair. A chuva cai com força, enche as represas e aquela represa vai alimentar o gado e a vegetação daquela região até o ano seguinte. Quando não chove, os irmãos não tenham dúvida daquilo que vocês veem na televisão. O cenário é aquele mesmo. É o gado morrendo na estrada. É a cabeça da vaca caída no chão. É a palma sendo cortada para alimentar o gado. E a gente come muito bode, carne de bode, essas coisas boas. Tem pizza de bode hoje? Mas aquela mulher está cansada, e eu falo aqui, irmãos, de algo que eu também vivi no meu tempo. Quando eu casei com o Fernando, eu era pastor de uma igrejinha lá na roça. O nosso sustento era a cesta básica que a igreja mãe dava para nós. E quando Fernanda pare de Priscila e não pode carregar a lata de água na cabeça, quem vai carregar? Eis o carregador, falando para vós. E eu tinha uma vergonha que eu chegava lá, aquela mulherada na fonte lá, e elas eu não tinha habilidade, porque tinha outro que botava lata aqui, pastor. Um menino do lado, outro um balde d'água aqui na alça, e aqui a lata, e elas conversando, e o bicho balançava, não caía. As tentativas que eu fiz para carregar aquela lata d'água, irmãos, elas caíram, não deu certo. Mas aquela mulher está cansada de carregar o cântaro, e é natural. Mas ela olha para Jesus e ela pensa que o Evangelho vai tirá-la do peso, da responsabilidade cotidiana de uma dona de casa. Jesus disse: não é isso não, filha. Ao mesmo tempo que nós emitimos uma palavra de poder, é bem provável que as pessoas olhem para nós e digam assim: na sua igreja tem o culto da cura? Porque eu estou cansada de ficar doente. Lá na igreja de vocês, o pastor ora por um copo d'água. Esse é o evangelho. Esse evangelho que essa samaritana está querendo que Jesus dê a ela. Jesus oferece a ela e diz: filha, você está por fora de tudo. Você agora ficou fora do negócio. Mas aí vem alguns destaques a seguir. E aí, meus irmãos, Jesus olha para ela e disse: bom. Aí Jesus toca na ferida da alma do aflito. O Evangelho de Jesus precisa ser um Evangelho que toque a ferida da alma das pessoas. O Evangelho não pode curar
sem revelar o que está oculto. Se o Evangelho não revela, é por isso que eu tenho medo, irmãos, dessas pregações, dessas coisas mirabolantes. Pare de sofrer, venha buscar a bênção. Eu tenho medo do Monte Gerizim. Eu prefiro o Monte Ebal. Mas pastor, o Monte Ebal, o Monte da maldição. Então me responda, irmãos, por que Deus disse a Moisés para fazer o altar, minha irmã, exclusivamente no Monte da maldição? Responda-me. Parece-me que Paulo aos Gálatas tem a resposta decisiva para nós. Paulo diz em Gálatas 3: olha, maldito é o homem que não obedece à lei, mas esse homem será bendito, porque alguém morreu no lugar desse homem. O altar do Monte Ebal não é mais nada além do que Cristo morrendo pelos nossos pecados. Eu acho interessante que Josué, capítulo 1, verso 12, capítulo 1 ao 12, ele está fazendo várias incursões de guerra, vence vários momentos, perde. No capítulo 7, em Ai, resolve o problema do pecado, vence a guerra de novo, mas ele dá uma parada em Josué, capítulo 8, verso 30, ele diz: gente, vamos parar. Precisamos fazer o altar que Deus mandou, que Moisés orientou. Precisamos fazer o altar. Que altar é esse? Aí Deus diz: olha, o altar é um altar de pedras não polidas, simples. Deus não quer altares de belezas, Deus quer altares simples. Se Cristo parece ser o Monte Ebal, que levou sobre ele as nossas maldições, a nossa vida parece ser um altar, cujo Senhor deseja estar em nós todos os dias como sacrifício pacífico, puro, santo e agradável. Cristo olhou para aquela mulher e disse: filha, eu preciso tirar você do Monte Gerizim. Você está pensando muito nas bênçãos, você está divagando muito nessas coisas da saúde, você quer deixar de carregar o teu cântaro d'água, né, filha? Eu vou te mostrar que você precisa vir para o Monte Ebal. É aqui onde você reconhece que você está aqui como maldito. Você, minha filha, tem erros, tem pecados, então eu preciso tocar a ferida da sua alma. Aí Jesus disse: minha filha, chama teu marido ali, filha. Aí ela disse: ó, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu não tenho marido não. Muito bem, filha. E o que tu tem agora nem teu, né? Então me parece que ela tem 6 homens. Teve 6 porque 5 já não eram mais. E o que ela tem agora não é mais dela. Aí ela disse: bom, tu és profeta. Mas ainda assim ela toca na religiosidade. Ela disse: olha, eu vejo que o senhor é profeta, me falou que eu tenho, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí a alma do homem pecador, ela é retrucante, ela é relutante. Ela vai e diz: olha, os nossos pais adoravam aqui no Gerizim, no lugar da bênção, da prosperidade, da cura, da saúde. E vocês? Diz que é em Jerusalém. Aí Jesus dá o ultimato, irmãos. Ele diz a ela: filha, deixe de tolice. Sem ela notar, Jesus está trazendo ela do Monte Gerizim, porque os samaritanos, eles eram arrogantes. Em outras letras eles podiam dizer assim: olha, nós somos abençoados, quem poderia levantar a mão contra nós? Nós estamos no lugar da bênção. Aqui Moisés pediu para que esse menino Josué proferisse as bênçãos. Então, nós adoramos aqui, essa terra é santa, esse local é sagrado. Não, Jesus disse: filha, nem aqui nem em Jerusalém. Você precisa entender que o maldito vai se tornar bendito pelo sacrifício por você. Em tese, Jesus está dizendo para aquela mulher: irmãos, você não pode estar no Monte Gerizim a vida toda, sendo dono de bênção em
busca da bênção, você precisa sair de lá, vir para o monte da maldição e entender que você só está na graça porque você foi alvo do sacrifício de Deus. Não fosse o sacrifício, minha filha, você não é nada. Paulo diz aos Romanos, capítulo 4, verso 4, por que capítulo 9, Romanos 9, do versículo 30 até 10, verso 4, Paulo diz, por que os hebreus erraram o caminho? Por que eles procuraram ficar no monte da bênção? Eles achavam que estariam ali porque eles mereciam estar ali. Não. E ele diz, quem foi Abraão? Em Romanos 4, Abraão foi imputado por justiça, ele creu em Deus, ele não estava lá. A palavra imputar ali é acreditar. E logo abaixo ele diz assim, o assalariado recebe o salário, ele é justo por receber o salário, ele merece, que é isso que ele explica. No caso de Abraão teve condição de ser assalariado espiritualmente. Abraão não tinha nada que atraísse em Deus. Deus olhou para Abraão, irmãos, no meio de uma parentela idólatra perdida, no meio daquilo ele disse, eu te chamo hoje e te envio para uma terra que eu vou te mostrar. E ele sai de Padã Arã, e é justo em Siquém, nesse local do encontro de Jesus com a mulher, é justo nesse local que 600 anos antes do altar no Monte Ebal, Abraão faz um altar, porque ali Deus aparece e ele diz, é aqui que eu vou te dar essa terra para a tua descendência, é aqui que eu vou fazer a tua descendência numerosa por demais. Abraão entende e diz, eu creio nisso. Mas ele não fez nada para estar lá. Deus o levou com mão forte e poderosa. Porque nós temos que olhar para o texto de João 4. É que Cristo está tirando aquela mulher do Monte Gerizim, dizendo, ela, filha, para com esse negócio de achar que você tem que estar aqui, que você merece estar aqui. Eu quero te mostrar um negócio. Você diz que está na santidade, quer viver na bênção, mas você tem muitos maridos, nenhum é teu, e eu tenho uma água que pode mudar a tua vida. Para com isso, entenda, olha para mim, chegou o tempo, e agora ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão, não em Jerusalém, nem no Gerizim, mas Cristo parece ser a figura do Monte Ebal, cujo altar do sacrifício está em cima desse monte. Se a gente fosse imaginar que nós somos os altares, ou o altar para Deus agir na nossa vida, cujo sacrifício foi por nossa vida, a pergunta é, por que Deus orientou nós termos altares? Josué 8:30. Eu quero um altar de pedra simples, eu não quero beleza nisso, eu não quero que elas sejam passadas a ferro. Por quê? Porque o ferro naquele tempo era poder detido apenas pelos egípcios. Deus não queria que o povo tivesse pedra egípcia. Eu quero um altar puro. Em tese, Deus está dizendo a nós, eu não quero que vocês se misturem com o mundo, eu não quero que vocês façam o que eles fazem, eles as fazem o problema deles. Eu quero um povo separado, eu quero um povo puro, eu quero um povo que seja simples, e dentro dessa simplicidade eu lhes mostrarei que vocês estão aqui, não porque um dia vocês fizeram algo, mas porque o meu sacrifício trouxe vocês aqui. Amém. E agora aqui eu quero que vocês sejam bênçãos. Eu quero que vocês espalhem isso para muitas vidas. E essa mulher saiu, irmãos. E eu acho que agora está a cura dessa mulher. Porque quando Jesus disse que para com essa discussão de Gerizim, de Jerusalém, eu sou o monte. Eu quero que você venha para cá. Entenda que aqui está a sua maldição. Aqui está o seu mal, aqui está revelado o seu erro, mas dentro do seu erro, eu vou lhe dar uma água que você nunca mais terá sede. Vá, minha filha, saia desse monte da bênção e venha para o monte da realidade, que você se olha no espelho e diz, eu não merecia estar aqui, mas o sacrifício dele no monte me deu vida, e vida com abundância. O que eu faço com essa vida? Jesus disse a ela. Ela disse no verso 25, olha, essas coisas que o Senhor está falando, foi até dito para nós, que é através de alguém que vai vir, que vai acabar com essa briga, porque é o Messias. Que Messias é esse? Isaías falou dele.
Isaías disse que esse Messias viria e levaria sobre eles todas as nossas enfermidades e todas as nossas iniquidades. Tudo que era maldição que estava sobre nós foi lançada nesse Messias. Ele é o nosso monte. O que era maldito em nós, Ele carregou para que nós tivéssemos a alegria de não mais ficar vivendo com um marido, dois maridos, uma vida de pecado, mas sair pelo mundo cheio de alegria, como essa mulher disse. E Ele diz: olha, eu sou o Messias, você fala com Ele. Eu sou o que vai levar as dores de vocês. E aí, irmãos, nesse ponto os discípulos chegam com uma pitada de religiosidade e diz: mestre, ele está conversando com a mulher samaritana. Não vou perguntar, porque ele é o chefe, mas dá vontade de perguntar: o que ele está fazendo com essa mulher? Que traje essa mulher está fazendo? Mas eles engoliram aquilo. Mas o verso 28 ele traz o cerne desse encontro. Cerne do Salvador com a mulher. Ela entende que agora ela está pronta. Verso 28. Quanto a mulher, veja bem, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: venham. Eu achei algo que mudou a minha vida. Ela disse aos homens, irmãos, talvez aqueles homens pudessem ser um dia clientes dela. Talvez ela tivesse algum caso com aqueles homens, mas ela chega tão diferente que o texto diz nos versos a seguir que aqueles homens olharam e disseram: vamos ver, porque ela está diferente. E lá no finalzinho, irmãos, no verso 39, muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus. Amém. Em virtude do testemunho daquela mulher. E o 40 fecha dizendo: pois os samaritanos, ter com Jesus, pediam que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Aquela mulher deixa um cântaro. Qual era a razão? O que ela fazia, irmãos, dia após dia? Pegar água. Ela foi buscar água, essa era a prioridade da vida dela. Mas quando ela encontra Jesus, pastor Hugo, toda a prioridade humana cai por terra. Ela diz: eu preciso. Ela deixa o objeto da água. Ela diz: olha, minha vida não tem mais sentido se eu não for compartilhar. E eu acho que é impressionante, porque quando ela chega lá, eu encontro a quinta verdade destacada: o resultado da nossa entrega, irmãos. O resultado da nossa entrega. Ela larga o cântaro e chega para os homens: venham! Se eu pudesse ver essa imagem, eu veria uma mulher vestida de um vestido cor de areia, com uma cinta azul e vermelha amarrada na cintura, um lenço que cobria os seus cabelos, e ela sai correndo, o vento sacudindo o vestido. Ela chega na cidade, no meio da cidade ela grita: venham! Venham ver o homem que eu encontrei. Ninguém olhou para ela e disse: deve ser mais um. Não. Venham ver o que eu achei. Ele disse o que eu preciso, ele mudou a minha vida. Vejam, venham, eu encontrei o Messias. Todos foram, e o texto diz que todos creram nele. Mas como se não bastasse crer, a distância racial estava aproximada. Jesus fica conosco. E Jesus passou 2 dias na Samaria. E, irmãos queridos, um judeu sendo convidado para viver em Samaria, é fato que o milagre da salvação estava presente. Amém? Me permita orar por sua vida. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Deus,
Nós estamos diante do desafio do século. Nós deixarmos os nossos cântaros e de fato irmos aos outros e contarmos o quanto o Senhor foi bom para nós. Quando o Senhor atravessou a região, entre aspas, proibida pelos judeus, para encontrar uma rival, o Senhor tinha intenção de salvar alguém que seria um instrumento teu na vida de outras pessoas. Jesus, quando o Senhor atravessou o mar da Galileia em busca de um endemoniado, nu, rasgando-se com pedras, e disse a ele: vá e diga a todos o que eu fiz com você. Nós assistimos nessas duas cenas a história das nossas vidas. Fomos achados pelo Senhor. Estávamos, ó Deus, no Monte Ebal, onde as nossas maldições nos perseguiam, onde a sentença do erro nos contava dia após dia, e que nós desceríamos à sepultura do mal e na escuridão sem a tua salvação. Mas um dia o Senhor olhou para nós e derramou a sua vida na nossa vida. O Senhor fez um sacrifício vivo, a ponto que todas as minhas maldições, todas as nossas iniquidades foram levadas pelo Senhor. Como lemos em Coríntios, o Senhor nos constrange, Senhor. O teu Evangelho fere a nossa ferida e nos revela o quão sujos nós somos, o quão dependentes nós somos. E por que nós estamos aqui? Porque o Senhor deseja aperfeiçoar o teu poder na nossa fraqueza. Obrigado, Jesus, porque a tua morte nos trouxe a vida e a vitória. Obrigado porque dia após dia ouvimos a tua voz dizendo a nós: eu tenho uma água, deixa o teu cântaro e vem. Queremos muito mais, ó Deus, do que beber essa água. Nós queremos ir a outras pessoas e compartilhar com elas a graça do teu Evangelho. Obrigado pela tua palavra, por nossas vidas, e que ela fique guardada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Silvio, pela palavra que nos trouxe. Creio que a nossa igreja toda se sente muito grata, edificada pela mensagem que ouvimos esta noite. Você ouviu o que Deus falou com você esta noite? A entrada das suas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. O Senhor nos instrua mais e mais em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo trabalhe sobre o nosso coração e retenhamos aquilo que ouvimos do nosso amado, do nosso Salvador, que nos dá a verdadeira água da vida. Coloque-se em pé. Vamos cantar a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós, caminhando para o fim deste culto e convidando você a comer uma fatia de pizza conosco no salão social assim que terminarmos aqui. O pastor da igreja está à disposição dos irmãos do gabinete pastoral para aqueles que desejarem conosco conversar, orar, consultar a palavra do Senhor. Vamos cantar este hino. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça
dá luz e dá entendimento aos simples. Agradecemos porque na tua infinita misericórdia o Senhor nos contemplou na nossa pequenez e novamente, Senhor, abriste esse livro precioso aos nossos olhos, mente e coração pelo agir do Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, que a obra do Senhor se continue em nosso coração e vida pela tua palavra, pelo agir santificador do Espírito Santo. Ó Deus, sonda os corações de todos nós e que nós possamos continuamente pensar naquele que nos dá a água da vida, daquele que foi feito maldição por nós no madeiro, daquele que derramou o seu sangue por nossa redenção. Pai Santo, tem misericórdia, se houver alguém de nós que ainda não crê no teu Filho, revela-o, Senhor Deus, neste coração. Se alguém, Senhor Deus, está moroso, esfriado e adormecido na sua caminhada cristã, que esta palavra sirva, Deus, como sinal de alerta, de despertamento para o retorno àquela plenitude de vida que Cristo adquiriu para nós e nos adquiriu para si, para vivê-la. Obrigado pelo culto desta noite, Senhor, que nos deste o privilégio de render ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo de comunhão contigo e uns com os outros. E agora que deixamos este lugar, pedimos que o conforto do Consolador esteja sobre nós. Esteja sobre nós a graça, Senhor, que vem de ti, Deus Pai poderoso. Esteja sobre nós a bênção de teu Filho, Jesus Cristo. E que, se for assim da tua vontade, se Cristo não vier nos buscar antes disso, que novamente nos reunamos neste lugar para dar a ti graças, glórias e honras das quais és infinitamente merecedor. Leva-nos, Senhor, debaixo da tua bênção, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.